Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos aqueles que vêm compartilhar conosco neste momento do culto que faremos ao Senhor nesta noite. Você é o nosso convidado especial e eu me sinto honrado, como servo de Deus, em poder convidá-lo e tê-lo junto a mim neste momento. Nós vamos cantar, vamos orar e vamos anunciar a palavra do Senhor. Você pode compartilhar, pode orar e pode cantar conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Te busco, te procurarei. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Ocultando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias no livro de Salmo 73. Vamos procurar, através do estudo desta noite, levar ao coração de vocês a real posição do ser humano na terra, as coisas que nos afligem e as coisas que nós podemos ter certeza. Gostaria muito que você pudesse acompanhar com atenção. Estamos vivendo um momento dificílimo e algumas coisas a gente não consegue entender. Por que a morte, o sofrimento, a dor, a angústia, a incerteza fica mais sobre os fracos
do que sobre os fortes, ou, em outras palavras, a classe menos desprovida sofre mais e a classe mais provida de bens sofre menos. Vamos procurar observar isto neste salmo. Nós temos respostas de Deus na Bíblia para todo questionamento humano. E o salmista, aqui no caso foi o Asaf, ele destaca exatamente essas dúvidas. E quero compartilhar com você, porque Deus me confortou muito o coração e sempre tira dúvidas preciosas quando eu estou lendo a palavra dele. No capítulo 73 de Salmo, conforme já dissemos, o verso 2 e 3, ele inicia desta maneira: Eu tinha inveja dos maus e orgulhosos, quando via que tudo ia bem para com eles. Por isso os meus pés quase escorregaram e eu praticamente caí. Este é um grande problema que todos nós temos. Você começa a olhar para a vida daquelas pessoas que estão bem, até mesmo nesse momento, nesse quadro do coronavírus, você observa bem. O rico, ele vai para o hospital, sai do hospital, não tem praticamente nada. O pobre vai e morre. Vai outro e morre. Ontem mesmo eu estava observando o Jornal Nacional, quando eu vi o William Bonner falar sobre esse quadro. E ele dizia assim: são tantas pessoas que estão morrendo, são tantas famílias. No entanto, nós não temos famosos no meio. E isso não causa impacto social. Não temos nomes conhecidos, artístico, não causa impacto social. As pessoas que estão morrendo são as pessoas mais simples. E aí dá a ideia apenas de números. 5 mil, 6 mil, 7 mil. E as pessoas não impactam, não sofrem com isso. Porque não são seus ídolos, não são as pessoas conhecidas, não são as pessoas importantes. São pessoas simples. E isto causa uma diferença e, ao mesmo tempo, uma indagação. Por quê? Por que os pequenos sempre levam prejuízo e os grandes ficam no bem-estar? Se um adoece, logo está saindo do hospital numa boa, tranquilo, enquanto que os pobres vão e morrem quase todos. Aí vem esse questionamento que o Asaf faz aqui. Preste atenção. Então ele diz assim, que ele começou a observar isso lá na época dele. E ele quase escorregou, quase caiu diante do Senhor, caiu na fé. Porque ele começou a observar que isso realmente era algo que dava a entender uma certa injustiça da parte de Deus. Porque é o Senhor que controla todas as coisas. Agora, querido, então ele faz uma demonstração do que o rico ou a pessoa maior, mais forte, vive. Então ele coloca assim, verso 4. Os maus não têm preocupações, são fortes e cheios de saúde. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim: pastor, o que será de mim se eu pegar esse vírus? Eu vou para o hospital, vou para o SUS. O SUS está sobrecarregado, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho nada. O que será de mim? E aqui está então. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como capa. Os seus corações estão cheios de maldade e suas mentes só fazem planos perversos. Eles gostam de caçoar e só dizem coisas más. Na verdade, muitos fazem isso e você sabe que eles fazem. Porque eles têm recurso para suprir as suas necessidades, pagam os melhores médicos, os melhores hospitais, e estão acobertados por todos os problemas que porventura possam vir sobre eles. Tem bons professores para os seus filhos no momento de pandemia, computador de alta geração, e eles não têm dificuldade, enquanto que o pobre não tem nada disso. Vive no sofrimento, na angústia, na desesperança, alimento escasso na mesa, e todos esses males, Asaf já percebia isso há 1000 anos atrás.
há 3.000 anos atrás, perdão. Observe aí. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e creem no que eles dizem. Eu creio que você deve estar agora, neste momento, até eu rir aqui, porque essa cena nós estamos vivendo no país. Pessoas que não estão cercadas de tudo de bom e do melhor. Não tem necessidade de nada. Ficam dando ordem para os pobres sair para a rua, fazer isso, fazer aquilo outro e correr atrás, ao invés de ajudarem com os bens que têm, com os recursos que têm. Ao contrário, eles dão uma de bonzinho, escondendo atrás do bem-estar que eles usufruem, mas não dividem os seus bens com os outros, que estão na pior, na dificuldade, na luta. Você imagina bem um pai de família com 5, 6 filhos levantar de manhã, não ter recurso para colocar o pão de cada dia na mesa? Que dificuldade, que ansiedade que deve dar nesse coração. Não é verdade? E é isso que ele coloca aqui. Então ele diz assim, mas estas pessoas, elas dizem assim, fazem isso, e todo mundo vai. Faz aquilo, e todo mundo vai. Até o povo de Deus cai em suas orientações erradas. Olha o que ele diz no verso 11. Assim eles dizem, Deus não vai saber disso, Todo-Poderoso não descobrirá nada. Você pode fazer o que você quiser. Faz o que você quiser. Eu tenho visto aqui no bairro onde eu moro, bares lotados de pessoas bebendo cachaça, fazendo farra, como se estivesse de férias. De férias. Não parou de beber, não parou de comer, não parou de fazer nada. A turma sai para a rua e vai fazer festa. Ao invés de entenderem que estão recolhidos por uma questão de saúde, que é necessário cada um ficar dentro de casa para proteger o seu próximo. Não. Eles vão naquela conversa dos grandões que estão lá em cima, que não tem preocupação com coisa alguma, e se deixam levar na desobediência, e acarretam males sobre males, porque recurso não tem. Se adoecer, tem que ir para a fila do SUS, e na fila do SUS, a coisa está grave. Diz bem, e aí ele diz assim, ó, você tem que ter cuidado. Não, aliás, perdão, você não tem que ter cuidado. É só você fazer o que você quer. Foi aí, querido, que ontem alguém entrou em contato comigo e me fez uma pergunta. Pastor, de que adianta nós ficarmos obedecendo? Vale a pena obedecer? Vale a pena a gente perdoar as pessoas como a Bíblia manda? Vale a pena a gente amar como a Bíblia manda? O questionamento do servo de Deus geralmente é isso, porque os ímpios estão vivendo aí numa boa. Eles odeiam, falam mal dos outros, criticam, zombam de Deus, zombam da própria vida, zombam da própria saúde, não preocupam com nada, e a gente fica aqui se protegendo ou observando os ensinamentos do Senhor. Vale a pena? Quer ver o que o Asaf escreveu? Preste atenção aí, querido. Olha aqui. Então será que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as minhas mãos limpas do pecado? Ele coloca esse questionamento. Eu procurei me santificar, colocar-me diante de Deus, me proteger de todos os males que o mundo faz. De que adiantou? Estou sofrendo igualzinho os outros. Estou passando por luta e por dificuldade. Será que valeu a pena eu ter estado na igreja todo esse tempo anterior ao coronavírus? Valeu a pena eu ser um servo de Deus? Valeu a pena eu estar lá na igreja me privando dos prazeres do mundo, das baladas, das bebidas, das coisas que a carne tanto anseia fazer? Valeu a pena? Compensou? Ou eu perdi o meu tempo, porque agora estou agoniado, não estou tendo o suficiente para a minha família, não sei da expectativa do dia de amanhã, estou desempregado, desamparado, o que vai ser de mim?
Esses são questionamentos que geralmente as pessoas fazem. E fazem isso porque olham para o homem, não olham para Deus. Você tem que prestar atenção, querido, no que a palavra de Deus nos ensina. E nesta noite, eu tenho certeza que você vai obter de Deus respostas preciosas. Então, observe bem. No verso 21 e 22, ele colocou assim: o meu coração estava cheio de amargura. Eu creio que tem muitas pessoas que estão amarguradas neste momento. Eu fiquei muito revoltado. Pessoas que estão revoltadas não conseguem entender o porquê. O porquê de tudo isso. Eu não podia compreender. Era como um animal sem entendimento. Assim acontece com todos nós, querido. Todos nós, quando nós começamos a questionar o que vemos e o que ouvimos, e aí começamos a jogar isso na nossa fé e na justiça de Deus, e precisamos entender esses mistérios, se não nos apoiarmos na palavra de Deus, certamente podemos cometer o erro que ele colocou no verso 2 e 3. Podemos fraquejar, podemos escorregar, podemos perder a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor e nos desviarmos para o caminho dos ímpios. Está entendendo? Talvez você já tenha se sentido tão enfraquecido esses dias. Me lembro que quando eu comecei as primeiras mensagens, olha que já tem mais de 80 mensagens para te dar sustentação neste período. Mais de 80. O Senhor me concedeu o privilégio de levar ao seu coração mais de 80 mensagens que estão registradas lá no YouTube. Só você abrir e procurar e você vai encontrar a mensagem que Deus tem para o seu coração. Vai lá e abre. Eu tenho uma página também no Facebook, Instruções para a Vida. Tem mais de 200 mensagens. Você não vai ficar só. Porque Deus tem dado mensagem sobre mensagem todos os dias para fortalecer os seus servos e dar a eles condições de enfrentar essa crise. Mas talvez você, em sua preguiça mental, não tenha tido tempo para recorrer aos recursos que Deus está te dando. Foi exatamente essa condição do Asaf no verso 2 e 3. Ele começou a olhar para o mundo, olhar para as coisas do mundo e esqueceu de olhar para o Senhor. Deus tem resposta todos os dias para o seu coração. Você só precisa buscar. É como se o Senhor estivesse fornecendo para você um banquete espiritual e você estivesse pegando migalhas na lata de lixo. Porque o mundo só tem lixo, querido. A palavra de Deus é um banquete espiritual onde você vai encontrar força para vencer. Quero voltar aqui ao pensamento que eu dei abertura nessa palavra agora, que quando nós começamos então as mensagens, todo o meu povo, meu povo que eu digo, aqueles que o Senhor me confiou, não são muitos, mas todos eles estavam acompanhando, entrando nas mensagens, fazendo comentário. Pastor, que mensagem linda, pastor, que bênção, fui muito fortalecido, que enriquecimento. Os dias foram passando, e muitos deixaram de acompanhar as mensagens. E a minha maior tristeza é saber que alguns já não estão tão fortes na fé, porque estão olhando para o mundo. Deixaram de olhar para o Senhor. Deixaram de buscar o Senhor. Este é o momento, querido, que você tem que estar atento a esses detalhes. Então vamos lá. Ele diz assim: se eu tivesse falado com os maus que estão aí no mundo, eu teria traído o meu povo e traído a Deus. Verso 15. Você está entendendo? Ele colocou no verso 21 e 22, vou tornar a repetir para você ver: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei muito revoltado. Eu não podia te compreender. Era como um animal sem entendimento. E se eu, naquela incerteza, naquela dúvida, com a minha mente fechada, desatento espiritualmente, sem vigiar,
tivesse recorrido ao conselho dos ímpios, que é o que a gente faz, você liga a televisão, está ali um ímpio falando, você liga a televisão, está o ímpio falando, você não está ouvindo a palavra de Deus. E é este o problema de tanto você encher a cabeça com coisas deste mundo, mensagem negativa, pensamento negativo, crises negativas, conflitos negativos. De tanto você ouvir isso, você enfraquece espiritualmente. E olha o que ele colocou. Se eu tivesse dado atenção a isso, eu teria traído não só o meu povo, que é o povo de Deus, como também eu teria caído da graça do Senhor. Aí ele diz: então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Verso 16. Porém, quando entrei no templo, entendi o que acontecerá no fim com todas as pessoas maus. Aí, querido, ele disse assim: os que se afastam de ti certamente morrerão. O Espírito de Deus, quando ele foi buscar o Senhor, o Espírito de Deus revelou o seu coração. Por que você está atemorizado? Por que você está enfraquecendo? Por que você está triste? Não há necessidade disso. Confie em mim. Continue firme, continue persistindo na batalha, sem desviar os olhos do caminho que eu te mostrei. Fique firme na fé, porque os ímpios serão julgados a seu tempo. E aqui está no verso 27, os que se afastam de mim certamente morrerão. E ele diz: tu pões em lugares onde eles escorregam e os fazes cair na destruição. Está vendo, querido? O ímpio no final da questão, ele vai ser colocado no lugar escorregadio e vai acabar caindo na destruição. Palavras do Senhor, meu querido. Não fique pautando a sua fé, os seus costumes, os seus hábitos, que eram preciosos aos olhos do Senhor, com os hábitos do mundo. Não acompanhe essa moralidade ou essa imoralidade mundana. Volte-se para o Senhor, permaneça na presença dEle, porque assim você será por Ele protegido. Mas se você descuidar, você será contado entre os ímpios e certamente sofrerá destruição. Sabe o que ele completa dizendo? Assim, ó: e tu destruirás os que são infiéis a ti, e terão um fim horrível. Verso 19. Apocalipse 20, o verso 10 diz assim: e os ímpios no final serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ali é a segunda morte. E eles serão atormentados de dia e de noite. Então não se inspire no ímpio, não se inspire nos pecadores, não se inspire naqueles que escarnecem da palavra de Deus. Volte os seus olhos para a palavra, se inspire nela, inspire no exemplo que Jesus deixou para você, de obediência, de dedicação, de visão espiritual, de anseio para estar com o Pai. É esta visão que você precisa ter, querido. Observe bem. E aí então que ele começa a dizer: então eu descobri que Deus é bom. E Ele é bom para aqueles que têm coração puro. E eu, disse o salmista, fiquei maravilhado por estar na presença do Senhor, na presença do Eterno. Verso 28. Eu encontro proteção e estou pronto e disposto a anunciar tudo o que Ele tem feito por mim. É essa postura que o servo de Deus tem que ter. Você não pode perder a esperança. Você tem que estar confiante no Senhor. Os dias são difíceis, os dias são maus. Não sabemos o que vai ser no amanhã. Pode piorar mais ainda. Pode ficar mais grave. Querido, não há motivo para você entrar em pânico. Você tem que confiar no Senhor. Ele é fiel com aqueles que lhe são fiéis.
Deus está pronto para ouvir as suas orações, ouvir o seu clamor, atender a sua necessidade. Deus tem feito maravilhas, tem levantado empresários. Talvez você não pense que é Deus, mas é Deus. Tem levantado empresários para fazer grandes doações, doações de alimento, doações de medicamento, doações para a ciência, trabalhar numa vacina contra isso. É a mão de Deus atendendo as orações daqueles que buscam sempre, sempre, sempre. Por isso você não pode desistir, tem que se juntar a este grupo que permanece fiel, autêntico aos ensinamentos do Senhor e atento a tudo que Ele faz, porque Deus é bom e cuida dos seus. Então não descuide disso. E Ele então vai dizer assim: no entanto, eu estou sempre seguro contigo, Senhor, e tu seguras a mão daqueles que o temem. Verso 23, tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu, eu só tenho a ti, ó Deus, e por fim me receberás com honra no céu. Eu só tenho a ti, Senhor. E se tenho a ti, nada mais eu quero na terra. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus será a minha força, será a minha herança eterna. Você quer coisa melhor do que isso? Morrer, todo mundo vai morrer. Essa é a palavra do presidente da República. Morrer, todo mundo vai morrer um dia. Você não tem que preocupar com a morte. Ela vai chegar para mim e para você. Vai sim, vai chegar para qualquer um de nós. Mas neste momento, você tem que amar a sua vida. Você tem que amar a vida que o Senhor te deu. Você tem que lutar por ela. E para você demonstrar que verdadeiramente ama a sua vida, você tem que olhar para as Escrituras Sagradas e atentar para o que Deus diz. Não fique olhando para o que os ímpios estão fazendo, para aquelas pessoas debochadoras que afrontam o Senhor. Se cuide, previna-se do mal. Não exponha-se ao perigo. Se você tiver que sair para trabalhar, não há problema. Saia de casa em oração. Fique durante o dia orando. Retorne para casa orando. Agradeça a Deus pela proteção que Ele dispensou. Mas se você não tem que sair para trabalhar, querido, por que ficar cortando rua? Por que ficar andando para lá e para cá como se tivesse realmente desconsiderando o perigo que está aí? O perigo é iminente. O vírus mata. E quando ele não mata, ele joga a pessoa num estado de sofrimento no hospital terrível. Você deseja ver um parente seu morto? É isso que você quer? Ame a vida, lute pela vida, batalhe neste momento. Aproveite o seu tempo com Deus, querida. Aproveite o seu tempo com Deus. Gaste tempo com oração, gaste tempo ouvindo mensagens, tantas mensagens para você ouvir. Você pode passar o dia todo ouvindo mensagem de Deus, lendo a Bíblia, sentar junto com a sua família, cantar louvores ao Senhor. Qual o problema que tem nisso? Qual é o problema? Você só será abençoado fazendo o que agrada o coração de Deus. Não te faltará nada, porque Ele, como já falamos essa semana, é o pastor que não deixa faltar nada para as suas ovelhas. Ele cuidará de você, cuidará da sua família. Ponha isso no seu coração, seja atencioso, para de ouvir pessoas que não amam a vida, pessoas que não vão fazer nada por você. Preocupe com seus familiares. Há uma outra questão que eu quero deixar nesse finalzinho. Nós temos pregado e falado todos os dias que Jesus Cristo é o único Salvador. Então pense nisso, querido. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. A grande questão é, onde você vai passar a eternidade? Onde? O salmista concluiu dizendo que ele vai passar a eternidade com Deus no céu. Você acha que para ir para o céu é fácil? Eu digo para você, não é fácil. Você tem que renunciar ao seu próprio eu.
Sabe aquele eu que fala assim, eu faço, eu sou, eu vou, eu volto, amanhã eu vou fazer, sabe? Esse eu não pode existir dentro de você. Você tem que renunciar a esse eu e sujeitar a sua vida a Deus, o Pai Todo-Poderoso. E dizer a Ele, se o Senhor permitir, farei isso. Se o Senhor permitir, farei aquilo. Se o Senhor me permitir, farei aquilo outro. Está entendendo? São palavras que dignificam, que honram o Senhor. E você tem que crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque Deus colocou Jesus Cristo como o único meio de nós termos a vida eterna. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Ele venceu a morte e garantiu que todo aquele que crê na sua obra será ressuscitado por Ele para viver com Ele eternamente. Jesus Cristo, portanto, é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Ele é a única verdade que esclarece a nossa mente e o nosso coração desse mundo de incerteza. E Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Então pense bem, além de você ter que permanecer fiel ao Senhor, você tem que esvaziar do seu eu, entregar a sua vida nas mãos de Deus, permitir que o Espírito Santo esteja com você todos os dias te orientando, ter uma vida de oração, ser obediente, não esqueça, são princípios básicos. Adore a Deus todos os dias, adore a Deus, confia no Senhor, espera no Senhor. A palavra de Deus não foi escrita em vão, querido. Ela foi escrita para aqueles que são sábios, para aqueles que desejam viver eternamente, porque os loucos, os tolos, os desprovidos de inteligência espiritual vão acabar no inferno e vão sofrer eternamente a punição que está reservada para todo aquele que rejeita o Senhor. Eu te peço, creia em Jesus Cristo. Eu estou te dando uma oportunidade de você voltar os olhos para Deus, acertar a sua vida com Deus, consertar esse momento que está todo errado. Muitas pessoas ainda vão morrer nesse país, mas você pode salvar a sua vida e pode salvar os seus familiares. Seja prudente, seja obediente e viva na presença de Deus, e Ele te protegerá de todos os males. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este estudo, ó Pai, sobre o livro de Salmo 73, possa trazer edificação, confiança e certeza para aqueles que ouvem. Meu Pai bendito, o salmista procura dar a entender todas as nossas dúvidas e incertezas. E também, ó Pai, mostra esse quadro que estamos vivendo, onde muitas pessoas vão ao hospital, voltam para casa tranquilo, e muitos ricos estão aí despretensiosamente fazendo tudo o que desejam, tudo o que querem fazer. Enquanto que os pobres, oprimidos, estão sofrendo, ó Deus, e milhares morrendo todos os dias. É um momento, ó Deus, para que nós possamos refletir, parar e pensar. A vida é preciosa, mas nós temos que amá-la e temos que cultivá-la com fé, com amor e comunhão com o Senhor. Porque o único ser que pode nos dar vida e saúde é o Senhor. Leve ao coração do teu povo, Senhor, esta palavra, e que eles busquem em ti o perdão dos seus pecados e a salvação através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e possam viver uma vida de comunhão, obediência e perseverança ao Senhor. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.